2022 foi um ano recorde para a Porsche, uma das maiores fabricantes de automóveis de luxo do mundo. As vendas da empresa se recuperaram após a pandemia de Covid-19 e ela vendeu mais de 30 mil unidades. Isso resultou em uma receita de mais de 37 bilhões e lucros de quase 7 bilhões. O mesmo ano também foi um grande ano para outra famosa montadora alemã, a Volkswagen. Isso significou que 2022 foi um ano realmente bom para a família Porsche. A família, que é descendente de Ferdinand Porsche, o fundador da marca Porsche, continua a possuir uma grande participação na empresa Porsche até hoje, 3/4 de século após a morte de Ferdinand, bem como um controle considerável sobre o conselho da empresa. Além disso, Porsche e Volkswagen estão sob o mesmo conglomerado hoje, e a família Porsche também tem uma grande participação na Volkswagen. Sem surpresa, os vários membros da família Porsche teriam uma riqueza combinada entre 60 e 80 bilhões, ou aproximadamente 70 a 90 bilhões. O notável sobre isso é o quão ligadas as origens e a riqueza da família estão à história dos nazistas e do Terceiro Reich alemão. Embora o patriarca da família, Ferdinand Porsche, tenha se destacado primeiro na indústria automobilística emergente no Império Austro-Húngaro no início do século XX, foi realmente na Alemanha, sob os nazistas na década de 1930 e durante a Segunda Guerra Mundial, que ele se destacou para se tornar um dos engenheiros mais famosos do continente. Ele mal escapou de punições sérias após a guerra e a família logo conseguiu se reconstruir com base em sua reputação como fabricante de carros. As duvidosas associações políticas passadas da família foram amplamente ignoradas durante a era da Guerra Fria. Esta é a história da família Porsche e sua ascensão contínua como uma das famílias mais ricas da Europa e das dinastias de negócios mais poderosas. A família Porsche surgiria da obscuridade nos tempos modernos no que hoje é a República Tcheca, dentro do Império Austro-Húngaro, mas eles são de etnia alemã. Esta é uma característica da história medieval da Europa. Durante a Alta Idade Média, entre o final do século X e o início do século XIV, senhores, barões e ordens de cavalaria alemães se espalharam pelo centro e leste da Europa e estabeleceram colônias em lugares como o norte da Polônia, Lituânia e até partes da Hungria e Romênia. Este processo era conhecido como Ostsiedlung, ou assentamento do leste. Uma das regiões mais intensamente colonizadas foi a terra de Sudetem, na Boêmia, um lugar que foi densamente povoado por falantes de alemão de origem alemã até os tempos modernos. Os Porsche são alemães católicos romanos de Sudetem que podem rastrear suas origens até 1672. O nome Porsche é provavelmente um sobrenome patronímico, o que significa que evoluiu para indicar que os membros da família eram descendentes de alguém chamado Barislav, que gradualmente evoluiu para Boris, Borzo e depois Porsche, à medida que o dialeto regional na terra de Sudetem evoluía. A família era de classe média baixa. Eles ganhavam a vida principalmente nos séculos XVIII e início do XIX, como agricultores que se dedicavam à carpintaria e até um pouco de engenharia hidráulica durante a Era de Ouro dos Canais entre 1750 e 1850. Quando Ferdinand Porsche, o patriarca da família moderna, nasceu, eles eram firmemente de classe média, e seu pai Anton possuía um pequeno negócio que empregava 2 dúzias de pessoas. A família Porsche não seria um nome conhecido hoje se não fosse por Ferdinand Porsche. Ele nasceu em 3 de setembro de 1875 na cidade de Mafusdorf, na região da Boêmia, no que era então o Império Austro-Húngaro, mas que agora é a cidade de Václavice-Natsu, na República Tcheca. Além disso, embora o gênio de Ferdinand como engenheiro e mecânico tenha catapultado a família para a fama e fortuna, isso também pode nunca ter acontecido se ele não tivesse nascido no tempo e lugar específicos em que nasceu. A Revolução Industrial começou 1 século antes na Grã-Bretanha. Foi um processo dolorosamente lento para muitos estados europeus alcançarem. Embora houvesse fábricas industriais surgindo e linhas ferroviárias sendo construídas em quantidades significativas na Bélgica, norte da França e Renânia, na Alemanha, pelas décadas de 1830 e 1840, foi nas décadas de 1860 e 1870
que a industrialização começou a progredir de forma substancial em lugares como o norte da Itália, o Império Austro-Húngaro e o Império Russo. A Boêmia era uma parte do Império Austro-Húngaro que abraçou a industrialização mais rapidamente. Isso foi em parte devido à proximidade com recursos naturais. A região tinha acesso fácil a grandes depósitos de carvão e minério de ferro, os dois recursos básicos que eram absolutamente críticos para a atividade industrial até bem no século XX. Onde a industrialização aconteceu, uma cultura de desenvolvimento de escolas técnicas e empresas de engenharia logo se seguiu. Portanto, Ferdinand Porsche veio ao mundo em um lugar e tempo que o levaram a se tornar um engenheiro ou inventor de algum tipo. A infância e a adolescência de Ferdinand foram razoavelmente típicas para crianças de classe média no final do século XIX. Foram uma mistura de educação formal e trabalho em tempo parcial desde jovem. Ele frequentou uma escola local e trabalhou na oficina de seu pai. Isso o introduziu às ferramentas básicas usadas por engenheiros e mecânicos ou qualquer pessoa que trabalhasse com metal na época. Concomitantemente, ele estava testemunhando coisas que despertaram sua imaginação sobre a nova era da invenção e industrialização. Por exemplo, a eletricidade chegou à cidade de Mafusdorf em 1886, uma implantação incomumente rápida da nova tecnologia em uma cidade provinciana. A pressa foi tanta que a fábrica têxtil local pôde ter suas máquinas de fiação eletrificadas. Ferdinand, de 11 anos, supostamente questionou os trabalhadores que instalaram a rede primitiva sobre como o sistema funcionava, um sinal de uma mente curiosa em ação desde jovem. Na adolescência, isso evoluiu a ponto de Ferdinand trabalhar com componentes elétricos e motores e ser empregado pelos irmãos Ginsky, que administravam a fábrica têxtil. Ferdinand também conectou a casa dos Porsche para receber eletricidade da rede. As estrelas estavam se alinhando para facilitar a futura trajetória de carreira de Porsche de outras maneiras também. Embora as máquinas a vapor se tornassem cada vez mais prevalentes na sociedade no século XIX e tivessem sido conectadas a carruagens e navios para fazer trens e navios a vapor a partir da década de 1820, a corrida para produzir automóveis pessoais movidos a vapor raramente esquentou na década de 1880. Em 1885, um ano antes da chegada da rede elétrica a Mafusdorf, Karl Benz produziu o que é considerado o primeiro automóvel moderno em sua oficina em Mannheim, na Alemanha. Os próximos 20 anos veriam uma onda de novas experimentações em toda a Europa e América do Norte, para produzir modelos melhores para um amplo mercado consumidor. A entrada de Porsche na vida adulta ocorreu exatamente quando essa revolução automobilística estava acontecendo. Em 1893, aos 18 anos, Ferdinand mudou-se para Viena, o coração do Império Austro-Húngaro. Lá, ele fez um estágio na Bella Edgar & Company, uma das primeiras empresas de serviços públicos austríacas. Suas habilidades como engenheiro elétrico cresceram, mas Porsche tinha um fascínio crescente por motores motorizados e pelos novos automóveis experimentais sobre os quais ouvia falar tanto e ocasionalmente via modelos funcionando. Para expandir seus conhecimentos, Ferdinand começou a estudar à noite na Universidade de Tecnologia de Viena e, em 1897, já estava construindo seus próprios protótipos de automóveis. Um ano depois, Porsche foi contratado por Ludwig Lohner, um designer de automóveis vienense pioneiro que visava principalmente produzir carros elétricos ou híbridos. No início do século XX, os automóveis Lohner, Porsche e Mixter estavam sendo inscritos em corridas competitivas e foram exibidos na Feira Mundial de Paris em 1900. Infelizmente, esses carros não eram comercialmente viáveis na época, e o advento do Ford Model T, movido a petróleo nos EUA em 1908, matou o mercado de carros elétricos nessa iteração específica. A essa altura, Porsche já havia deixado de trabalhar com Lohner, que havia se diversificado para a tecnologia de aviação recém-emergente, levando Ferdinand a se mudar para outra empresa, a Austro-Daimler, que havia adquirido muitos contratos de equipamentos militares do governo austríaco e que agora queria que Porsche ajudasse a projetar veículos mais rápidos para eles. Porsche estava trabalhando para eles em 1906.
Nos anos seguintes, ele projetou uma série de carros inovadores que foram inscritos em muitas corridas de velocidade ou passeios que estavam sendo realizados com bastante frequência em lugares como Alemanha, França, Grã-Bretanha e Bélgica no início da década de 1910. Porsche era meticuloso em sua abordagem, refinando elementos de design para maximizar a velocidade de seus carros, um ethos que moldaria a empresa de carros Porsche nas décadas seguintes. Foi na Daimler que Porsche se envolveu muito no design e produção de veículos militares pela primeira vez. Esta foi uma época em que as grandes potências estavam travadas em uma corrida armamentista em toda a Europa. Uma característica disso foi a construção de unidades de artilharia cada vez maiores que exigiam maneiras mais elaboradas de realmente movê-las. Elas podiam ser carregadas na parte de trás de vagões de trem construídos para esse fim. Isso só as levaria até onde as linhas ferroviárias levavam. Para levá-las a uma linha de frente em um conflito, eram necessários métodos diferentes novamente. Porsche estava envolvido no projeto de rebocadores de artilharia. Para fazer isso, eram basicamente tratores. Porsche projetou vários modelos com nomes como M11 e M12 durante o final dos anos 1900 e início dos anos 1910 para o governo austro-húngaro. A Fenüldöznet austro-húngaro, o M12, foi um marco, pois tinha um motor de 100 cavalos de potência. Antes que esses rebocadores fossem usados na Primeira Guerra Mundial, Porsche mudou novamente para outra empresa que é bem conhecida hoje. Em 1913, ele foi nomeado chefe da divisão de design da Škoda Works, após a empresa adquirir a maioria dos contratos militares da Daimler. Um ano depois, a Primeira Guerra Mundial estourou e o trabalho de design de Porsche começou a se concentrar exclusivamente em equipamentos militares. No auge da guerra, os rebocadores de artilharia estavam em sua 17ª iteração, o M17, um veículo tão grande que foi apelidado de Golias. Prêmios como a Cruz de Oficial do Imperador Franz Joseph foram concedidos a Porsche por seu serviço de guerra. Mas, em última análise, a Áustria-Hungria perdeu a guerra ao lado da Alemanha, e o império se fragmentou e entrou em colapso em várias nações no final do outono e inverno de 1918. Seguiram-se anos difíceis para Porsche, enquanto a Europa entrava em meio a uma década de revolução, guerra civil e fome que, em muitos aspectos, foi pior do que a própria guerra. Ele voltou a trabalhar para a Daimler em meio a isso e tentou retomar sua carreira como designer de carros. Em 1922, Porsche se mudou para a Alemanha para assumir o cargo de engenheiro-chefe na Daimler Motoren Gesellschaft, em Stuttgart, Alemanha. Ele passou os 4 anos seguintes no cargo antes que a empresa automotiva Benz se fundisse com a Daimler para formar a Daimler-Benz. Depois disso, Porsche foi responsável por gerenciar a fusão dos 2 departamentos de engenharia das duas empresas. Não foi uma tarefa fácil, dado que um estava localizado em Stuttgart e o outro em Mannheim, a mais de 100 quilômetros de distância. Na Alemanha, ele adquiriu a reputação de ser direto, beirando a franqueza. Se ele não gostava do trabalho de alguém, ele dizia. Por outro lado, se ele gostava, ele também deixava claro que sim, e não tentava levar o crédito pelo trabalho dos outros. Em novembro de 1928, ele foi demitido após anos gerando ideias para a Daimler e depois para a Benz também. A empresa fundida lucrou com seus projetos por muitos anos. Porsche, então, foi brevemente para a Áustria, para trabalhar como consultor com uma pequena fabricante de automóveis chamada Steyr Daimler Puch. Uma nova demissão se seguiu com a chegada da quebra de Wall Street e da Grande Depressão a partir de outubro de 1929. Sem se intimidar com a crise financeira e não mais disposto a ser empregado por empresas que roubavam suas ideias depois de empregá-lo por alguns anos, ele abriu seu próprio negócio em 1930, montando um estúdio de engenharia através do qual produzia projetos para o governo e para empresas de automóveis. Como tal, ele se tornou uma espécie de consultor de design de carros freelancer. A Porsche até recrutou alguns de sua antiga equipe da Daimler-Benz para vir trabalhar para ele. A marca de carros Porsche hoje é sinônimo de carros esportivos e tem sido por muito tempo. Como vimos, Ferdinand esteve envolvido no projeto e fabricação de carros de corrida desde o final da década de 1890.
Os modelos que ele desempenhou um papel fundamental na produção foram corridos na Grã-Bretanha, Alemanha, França e Bélgica no início do século XX. A questão é que Porsche nunca foi exclusivamente alguém que trabalhou em carros, muito menos carros esportivos ou carros de corrida durante este período de sua vida. Após a guerra, ele voltou a essa paixão. Em seu último ano na Áustria, antes de se mudar para a Alemanha, ele construiu o Porsche Daimler Sacha, nomeado em homenagem ao conde Sacha Kolofrat-Kraovski, um pioneiro tcheco do cinema no Império Austro-Húngaro, que era amigo e patrono de Porsche. Ele havia encorajado Porsche a construir um novo carro esportivo leve e o financiou parcialmente. O carro podia atingir velocidades de mais de 140 km por hora e venceu várias corridas de longa distância. O Porsche Daimler Sacha não era o carro mais estético. O oposto era verdadeiro, do Mercedes-Benz Super Sport Kurz, ou SSK, um carro esportivo que Porsche ajudou a projetar para a Mercedes-Benz depois que a Daimler se uniu à Benz. Ele podia viajar a velocidades de até 200 km por hora, enfatizando a rapidez com que os automóveis estavam evoluindo na década de 1920. Também era um carro esportivo muito elegante para sua época e estabeleceu o modelo de como Porsche, mais tarde, produziria carros que funcionavam muito bem e também tinham boa aparência. Depois que ele montou seu próprio estúdio de design em 1930, Porsche esteve envolvido no projeto de vários carros esportivos. Embora nesses casos não fosse como parte de sua própria empresa Porsche. Isso viria depois da guerra. Quando Ferdinand montou seu próprio estúdio de design no início da década de 1930, era um negócio de família. Em 1896, Ferdinand conheceu uma mulher chamada Aloia Janana Case, enquanto trabalhava em Viena. Aloia, ou Luísa, como era conhecida, finalmente se casou com Ferdinand em outubro de 1903, em sua cidade natal de Mafasdorf, após o que foi um namoro invulgarmente longo para os padrões do final do século XIX e início do século XX. A lua de mel deles envolveu uma viagem pela Europa para visitar diferentes fabricantes de automóveis na Itália e na França. O casamento resultou em 2 filhos. Uma filha chamada Luísa, em homenagem à mãe, veio primeiro em agosto de 1904. Depois de um intervalo de 5 anos, Ferdinand Jr. nasceu em setembro de 1909. Ele é conhecido na história como Ferry Porsche e usou esse nome durante toda a sua vida. Aos 12 anos, Ferry foi uma das primeiras pessoas a dirigir um Porsche Daimler Sacha. Os carros estavam em seu DNA e ele os dirigia assim que suas pernas alcançavam os pedais. Não demorou muito para ele começar a ajudar seu pai a projetá-los. Um acontecimento muito importante na história da família se relaciona a Luísa na década de 1920. Em 1928, ela se casou com Anton Pier, um advogado de Viena que representou Ferdinand em um processo que ele moveu contra a Daimler-Benz depois de ser demitido por eles. Pier se tornou acionista da empresa de design Porsche, que foi fundada alguns anos depois, e continuou envolvido com os negócios de Ferdinand e F por décadas. As famílias Porsche e PH, consequentemente, se entrelaçaram em termos de seus negócios. Por exemplo, muitos dos filhos e netos de Anton trabalharam para a Porsche ou fizeram parte do conselho de empresas de propriedade parcial da Porsche. Portanto, devido ao casamento de Luísa e Anton em 1928 e aos negócios entrelaçados de sua família e fadas, a dinastia é tipicamente descrita como a família Porsche-Pier hoje. O casamento de Luísa com Anton Pier foi notável porque seu novo marido foi o primeiro membro da família alargada a ter laços estreitos com o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Os nazistas, como são mais comumente chamados, tinham uma grande filial na Áustria, e Anton atuou como advogado do grupo lá na segunda metade da década de 1920. Nesta fase, eles eram uma pequena entidade tanto na Áustria quanto na maior parte da Alemanha, fora de sua base principal em Munique e na região mais ampla da Baviera. Eles também eram conhecidos por serem violentos e sem lei, tendo tentado um golpe em Munique em novembro de 1923, que levou a uma proibição temporária do partido, e também com alas paramilitares como a SA e a SS, que se envolveram em atividades quase ilegais. Sua ascensão ao poder na Alemanha, na década de 1930,
foi, portanto, bastante extraordinária. O partido literalmente passou de cerca de 2,5% dos votos nas eleições do Reichstag de 1928 para se tornar o segundo maior partido na Alemanha nas eleições de 1930 e depois o maior em 1932. O movimento cresceu, apelando às queixas do povo alemão sobre os termos humilhantes do Tratado de Versalhes no final da Primeira Guerra Mundial e a nova crise econômica causada pela Grande Depressão. No início, o establishment político centrista alemão e a comunidade empresarial relutaram em trabalhar com eles. No entanto, no início de 1933, após um impasse político que durou meses, eles concordaram em permitir que Hitler se tornasse chanceler da Alemanha. Em poucos meses, a Alemanha se tornou uma ditadura de partido único. Programas de trabalho, como a construção de uma rede rodoviária nacional avançada, as autobahns e a criação de uma montadora nacional, se tornariam centrais para sua estratégia econômica. Ferdinand Porsche conheceu Hitler pela primeira vez em 1926, no primeiro Grande Prêmio da Alemanha. Foi um encontro fugaz e, em fevereiro de 1933, ele se reapresentou a Hitler por telegrama, depois que ele se tornou chanceler, e acabaria se juntando ao Partido Nazista em 1937. Porsche logo recebeu o contrato para projetar o novo carro do povo, ou Volkswagen, que o regime queria colocar em produção em massa, como uma espécie de rival alemão do que o modelo T da Ford havia se tornado na América, nas décadas de 1910 e 1920. A ideia era que, por meio de eficiências de escala, o carro do povo seria vendido por 1.000 Reichsmarks ou menos, cerca de $400 americanos na época. Embora esse preço-alvo nunca tenha sido atingido, o design de Porsche foi favorecido e ele logo começou a trabalhar com a Frente Trabalhista Alemã para começar a construir os carros. Porsche, portanto, passou grande parte da segunda metade da década de 1930 refinando seus projetos para o Volkswagen. Ele finalmente entrou em produção em massa em 1938. Para facilitar a fabricação do carro em escala, uma nova fábrica foi montada em um local chamado Fallis-Lane. É conhecida hoje como a cidade industrial de Wolfsburg e se tornou um dos epicentros da indústria global de fabricação de automóveis. Aqui, Porsche incorporou os métodos de linha de montagem que Henry Ford havia introduzido em suas fábricas em Michigan para fazer o Ford Modelo T. Porsche liderou uma equipe para os UA em 1936 para ver as operações de Ford em Detroit e Dearborn e as aplicou de volta na Alemanha para a fabricação do Volkswagen. Concomitantemente, Porsche também continuou a projetar carros esportivos em associação com a Auto Union Motor Company, que era administrada pelo Barão Detloffen. Juntos, eles projetaram o P-Wagen de carros de corrida. Seus veículos e outros feitos pela Mercedes-Benz durante esses anos dominaram as corridas competitivas europeias entre 1934 e 1939. Porsche também construiu um novo protótipo de carro chamado Porsche 64, cujo design foi influente na fabricação dos primeiros carros Porsche do pós-guerra. Pouquíssimos carros projetados pela Porsche na década de 1930 foram realmente fabricados em escala. Mesmo o tão alardeado carro do povo, por mais que os nazistas o retratassem como um símbolo de rejuvenescimento alemão e valores familiares nazistas, produziu muito poucos carros até que a Volkswagen fosse reativada após a guerra. Isso ocorreu simplesmente porque a indústria alemã estava sendo totalmente voltada para a produção militar no final da década de 1930. Os nazistas haviam começado a se rearmar em grande escala em 1935 e, a partir de 1937, não faziam segredo de sua produção em massa de tanques, aviões e veículos blindados. Ferdinand Porsche estava fortemente envolvido e as fábricas que ele havia ajudado a projetar em Wolfsburg logo foram convertidas para a fabricação de equipamentos militares em vez de Volkswagens. Essa transformação da indústria alemã em uma economia de guerra total tornou-se ainda mais dramática após o início da guerra em setembro de 1939 e especialmente após a invasão da União Soviética em junho de 1941. Porsche desempenhou um papel central no conflito no projeto de novos tanques para o exército alemão. Por exemplo,
ele concebeu o conceito para o VK 45.01P ou tanque Porsche Tiger. Este era um veículo extremamente pesado, com um canhão de 88 mm, mas que podia se mover comparativamente rápido para um tanque pesado. Era um tanque híbrido a gasolina e elétrico, enfatizando mais uma vez a preferência de Porsche por motores elétricos. Porsche também projetou o caça-tanques pesado Elephant, uma fera de 65 toneladas que desempenhou um papel considerável na Batalha de Kursk, na frente oriental contra os soviéticos em 1943. A maior batalha de tanques da história. Enquanto isso, a fábrica de Wolfsburg foi reaproveitada principalmente para a fabricação de peças de avião durante a guerra. Por razões óbvias, o envolvimento de Ferdinand Porsche com o regime nazista gerou muita controvérsia sobre seu legado. Não era apenas que ele estava envolvido com o regime. Todos que prosperaram nos negócios alemães de qualquer tipo entre 1933 e 1945, especialmente a indústria pesada, tiveram que se associar aos nazistas em um grau ou outro. Mas Porsche estava claramente um pouco confortável demais com o regime e envolvido em seus assuntos. Como vimos, em 1937, ele se juntou ao partido. Um ano depois, ele foi fotografado com Hitler, lançando a pedra fundamental de uma fábrica em Wolfsburg. Ele também se tornou membro da SS, o grupo paramilitar, dirigido por Heinrich Himmler, que eventualmente supervisionou o sistema de campos de concentração em toda a Europa em tempo de guerra. Porsche alcançou a patente de Oberura dentro da SS durante a guerra. Além disso, a família Porsche-Pier explorou o antissemitismo dos nazistas. Porsche e Pier tinham outro parceiro quando Porsche estabeleceu seu estúdio de design no início da década de 1930. Era um piloto de corrida judeu chamado Adolf Rosenberger, que usou parte dos fundos de sua bem-sucedida carreira de piloto para financiar o empreendimento de Porsche. Em 1935, após a intensificação das leis antijudaicas do regime, Ferdinand as explorou para forçar Rosenberger a sair da empresa. Ele então teve suas ações atribuídas a seu filho Ferry depois que Rosenberger fugiu da Europa para os Estados Unidos. Na Alemanha durante a guerra, e especialmente após a adoção da economia de guerra total em 1941 e 1942, o trabalho escravo fornecido por tchecos, poloneses, franceses e outros povos conquistados foi utilizado nas fábricas de Porsche. Finalmente, à medida que os planos para a reorganização da Europa Oriental após a pretendida conquista da União Soviética foram ampliados, Porsche foi empregado para trabalhar no desenvolvimento de enormes turbinas eólicas que seriam usadas para fornecer energia ao vasto reino de Laben, ou espaço vital, que se seguiria ao norte do Mar Negro. Havia poucos elementos dos crimes dos nazistas em que a família Porsche-Peck não estava envolvida em algum grau. Embora Ferdinand Porsche fosse claramente o patriarca da família, como uma família industrial e empresarial na Alemanha e antes disso na Áustria, a empresa seria reconstruída após a guerra por seu filho e membros associados da família Porsche-Peck. Antes, vale a pena parar para considerar onde Ferry Porsche e Anton Peck estavam durante a guerra e o que estavam fazendo. Como observado, Ferry começou a trabalhar com seu pai desde jovem e esteve envolvido em todas as suas atividades de design e fabricação ao longo da década de 1930. No final da década, depois que Ferdinand começou a passar cada vez mais tempo em Wolfsburg para construir e colocar a fábrica em funcionamento, Ferry administrou os negócios diários no estúdio de design em Stuttgart em uma extensão sem precedentes. Ele também demonstrou grande interesse em carros de corrida desde jovem e foi uma figura-chave no design dos carros da Auto Union. Ele se juntou à SS em 1938. Ferry fez isso voluntariamente, ao contrário de suas alegações posteriores de que foi coagido a fazê-lo. Quando a guerra finalmente chegou em setembro de 1939, Ferry era jovem o suficiente para ter sido recrutado para lutar. Em vez disso, suas habilidades de engenharia foram reconhecidas e ele foi designado para desenvolver veículos como o Volkswagen Kübelwagen, um veículo de transporte militar, e o Schwinvar, um jipe anfíbio que podia se mover através de rios usando um sistema de hélice de parafuso. 15.000 desses foram construídos pelos alemães durante a guerra. Ferry também supervisionou a mudança de algumas das instalações de produção militar alemãs de Stuttgart e Wolfsburg.
para a Áustria, depois que as cidades alemãs se tornaram alvos de extensas campanhas de bombardeio nos anos finais da guerra. Anton Pier estava lá ainda mais intimamente envolvido com os nazistas. Após seu trabalho inicial como representante legal de membros do partido na Áustria, na década de 1920, ele se juntou ao movimento nazista lá em 1933, depois que eles subiram ao poder na Alemanha. Esta foi uma medida provocadora na época, pois os nazistas austríacos estavam embarcando em um esforço violento para tentar derrubar o governo austríaco e forçar a união com a Alemanha em 1933 e 1934. O Anschluss da Alemanha e da Áustria só seria finalmente realizado em março de 1938. A essa altura, Pier estava na Alemanha trabalhando ao lado de seu sogro e cunhado em Wolfsburg e Stuttgart. Durante a guerra, ele foi proeminente na supervisão da aquisição de dezenas de milhares de trabalhadores escravos para trabalhar nas fábricas. O número de trabalhadores escravos envolvidos foi tão extenso que o campo de concentração de Arbeitsdorf foi estabelecido principalmente perto de Wolfsburg para fornecer mão de obra para as fábricas da Porsche Pier em 1942. Estima-se que 500 trabalhadores morreram em Wolfsburg e neste campo, enquanto centenas de bebês foram separados de seus pais e ficaram órfãos. Pier se juntou à SS e, no final da guerra, ele era um comandante militar, quase supervisionando a remoção de equipamentos militares e brigadas do Fugdurum, uma última onda de homens alemães recrutados nos últimos meses desesperados da guerra, quando meninos de 16 anos e homens com mais de 50 anos estavam sendo armados para lutar contra os soviéticos que invadiam do leste e os aliados ocidentais do oeste. Assim que a guerra terminou em 1945, os Porsches e PEC foram identificados como indivíduos que deveriam ser presos. Eles foram detidos por ordens do governo francês em 15 de dezembro de 1945, que estavam cientes de que combatentes da resistência francesa e PSWs haviam sido usados como trabalhadores escravos em Wolfsburg. Ferry foi libertado pouco tempo depois e partiu para a Áustria. Lá, ele rapidamente começou a trabalhar para restabelecer a Porsche como uma empresa de automóveis, usando os lucros que a família havia retirado da Alemanha. P. e Ferdinand foram ambos mais culpados nos crimes de Wolfsburg e foram processados. Enquanto estavam detidos, Ferdinand foi essencialmente coagido a atuar como consultor para a montadora francesa Renault, que buscava reiniciar suas operações após a guerra. Ele foi levado entre a prisão e os escritórios da Renault por mais de 1 ano e meio antes que a família fosse parcialmente inocentada. O julgamento foi que o trabalho escravo nas fábricas da Porsche fazia parte da economia escrava nazista mais ampla e a família não deveria ser responsabilizada inteiramente por isso. Assim, após ser libertado em 1947, Ferdinand foi para a região da Caríntia, na Áustria, onde ajudou Ferry a construir o primeiro Porsche 356, o carro que relançaria a empresa após a guerra. Ele foi parcialmente baseado no Porsche 64, projetado na Alemanha nazista na década de 1930, e também incorporou peças da Volkswagen da fábrica de Wolfsburg. Ferdinand retornou a Stuttgart no final e até foi autorizado a visitar a fábrica de Wolfsburg em 1950, onde o Volkswagen Beetle, que havia sido projetado para os nazistas, estava entrando em produção em escala. Incrivelmente, a Porsche recebeu até um pequeno royalty sobre as vendas, um sinal do grau em que os ex-cúmplices nazistas estavam sendo perdoados no início da década de 1950, à medida que a Guerra Fria esquentava e a Alemanha Ocidental se tornava um aliado-chave dos EUA na Europa. Ferdinand sofreu um derrame no final de 1950 e morreu na manhã de 30 de janeiro de 1951, aos 75 anos. Embora Ferdinand Porsche Sr. fosse indiscutivelmente o patriarca da família, o homem que os elevou de uma família de classe média vivendo na Boêmia para se tornarem uma proeminente família de engenharia e negócios na Alemanha foi seu filho Ferry, que realmente construiu a moderna empresa de automóveis Porsche no que ela é. O Porsche 356, que pai e filho construíram pouco depois do fim da guerra, se tornou bastante bem-sucedido. Mais de 75 mil unidades foram vendidas,
um número respeitável para um carro de ponta, especialmente emergindo de uma economia que foi absolutamente devastada pela guerra. Foi seguido por outros modelos de sucesso? Estes foram amplamente projetados e fabricados em Stuttgart, na Alemanha Ocidental, onde Ferry mudou a empresa novamente da Áustria, assim que os distúrbios imediatos após a guerra diminuíram no final da década de 1940. A famosa linha de carros Porsche 911 foi introduzida em 1963 e colocada à venda no ano seguinte. Uma característica distintiva é que o motor estava localizado na traseira, onde o porta-malas está localizado na maioria dos carros. Várias iterações do Porsche 911 foram vendidas nas décadas de 1960, 1970 e 1980, e é uma das marcas mais icônicas de carros esportivos produzidos na Alemanha já fabricados. O filho de Ferry, Ferdinand Porsche, conhecido na família e nos negócios como Butzi, uma maneira austro-alemã de dizer jovem ou júnior, estava fortemente envolvido no projeto do 911 depois de se juntar à empresa como um jovem. Não faltaram modelos de sucesso da Porsche sob a liderança de F entre as décadas de 1950 e 1980. Pelas décadas de 1970 e 1980, a empresa estava gerando o equivalente a várias centenas de milhões em receita a cada ano. Havia notícias atraentes que também poliram a reputação da marca como uma fabricante líder de carros esportivos. Por exemplo, enquanto a Porsche teve apenas brevemente uma equipe de fábrica completa nas corridas de Fórmula 1 no início da década de 1960, foi líder quando se tratou de corridas de longa distância. O ponto alto foi em 1970 e 1971, quando o Porsche 917 venceu a corrida de 24 horas de Le Mans 2 anos seguidos. Ferry Porsche começou a pensar sobre o futuro da empresa e da família após sua própria época na década de 1970. Em 1972, ele começou a dividir a estrutura de gestão da empresa para entregar parte das operações do dia a dia ao Dr. Ernst Fuhrmann, um funcionário de longa data que trabalhava com ele desde os primeiros dias da empresa após a guerra na Áustria. Fuhrmann foi um exemplo de promoção equivocada. Ele era um excelente engenheiro, mas não era um empresário adepto. Depois que as vendas da Porsche caíram consideravelmente no final da década de 1970, Ferry mudou os planos de sucessão. E quando ele começou a entrar em semi-aposentadoria, no início da década de 1980, Peter Schutz se tornou o primeiro CEO da Porsche, independente da família Porsche. Curiosamente, ele veio de uma família judia alemã que fugiu da Europa antes da Segunda Guerra Mundial e chegou primeiro a Cuba e depois aos EUA. A maior parte de sua carreira empresarial antes de assumir o cargo na Porsche foi nos EUA, e Ferry o contratou para ajudar as perspectivas de mercado da Porsche na América do Norte. Schutz foi o primeiro de uma linha de CEOs da Porsche que não veio da família Porsche Piaget. O mais antigo deles foi Wendelin Wiedeking, entre 1993 e 2009. Um CEO que se tornou uma fonte de controvérsia no final de seu mandato devido ao seu vasto pacote salarial, que cresceu para cerca de 60 milhões de euros por ano. Embora o cargo de CEO tenha sido ocupado por essas pessoas desde que Ferry se aposentou na década de 1980, muitos membros da família Porsche Piaget sentaram no conselho e permaneceram os maiores acionistas da Porsche. O próprio Ferry Porsche morreu em 1998, 2 meses e meio antes do 50º aniversário da empresa moderna da Porsche. Ele passou seus últimos anos em sua fazenda na Áustria. Embora a família Porsche Piaget tenha possuído a empresa de carros Porsche durante a segunda metade do século XX, ela se tornou um gigante da indústria automobilística alemã desde o início do novo milênio. Para entender como isso aconteceu, precisamos voltar novamente à Segunda Guerra Mundial. Já vimos que Ferdinand Porsche desempenhou um papel importante no desenvolvimento do projeto Volkswagen sob os nazistas e na criação da cidade industrial de Wolfsburg. Ao contrário de entidades como a EA Farben, que foram tão manchadas por suas ligações com os nazistas que foram totalmente desmanteladas após a guerra, a empresa Volkswagen e as instalações que haviam sido construídas para ela foram autorizadas a se reconstruir.
Suas fábricas estavam na zona ocupada pelos britânicos nos anos do pós-guerra e elas reiniciaram as operações novamente. Ela floresceu nas décadas de 1950 e 1960, em parte porque o plano do ZUA para a reconstrução das potências derrotadas após a guerra, Japão e Alemanha Ocidental, era cultivar indústrias como o setor automobilístico. No processo, criando prosperidade e evitando o tipo de queixas entre os derrotados que viram a Alemanha iniciar a Segunda Guerra Mundial em resposta aos termos humilhantes impostos a ela após a Primeira. A Volkswagen se tornou uma parte central da economia alemã, embora sua gama de produtos fosse extremamente limitada. Ela basicamente construiu seu sucesso no pós-guerra exclusivamente com base no Volkswagen Beetle. Assim como a Ford Motor Company se tornou a gigante da indústria automobilística americana no início do século XX, puramente através das vendas do Ford Model T. Inicialmente, a Volkswagen permaneceu sob propriedade estatal. Então, a partir da década de 1960, começou a vender ações da empresa. 15 milhões de Volkswagen Beetles haviam sido vendidos em todo o mundo até 1972, e fábricas foram construídas até no Brasil para atender à demanda. No ano seguinte, atingiu 16 milhões de unidades vendidas, superando o Ford Model T como o modelo de carro de maior sucesso de todos os tempos. Nos anos seguintes, começou a diversificar em novos modelos e tipos de veículos. O lado Porsche da família permaneceu alheio à Volkswagen, mesmo depois que a empresa começou a aceitar investidores privados para adquirir ações nela. No entanto, um membro do clã Porsche-Piaget estava envolvido. O homem em questão era Ferdinand Piaget. Piaget nasceu em 1937. Ele era filho de Anton Piaget e Louise Porsche. Como tal, ele era neto de Ferdinand Porsche e sobrinho de Ferry Porsche. Jovem, ele estudou engenharia mecânica no Instituto Federal de Tecnologia em Zurique, antigo empregador de Albert Einstein e uma das faculdades técnicas mais prestigiadas do mundo. Após seus estudos, Ferdinand foi trabalhar para seu tio na Porsche durante a maior parte da década de 1960. Ele ajudou a desenvolver alguns dos principais carros esportivos da empresa nesses anos. Então, em 1971, ele deixou o negócio da família e foi trabalhar como designer e engenheiro na Audi. Como empresa automobilística alemã, a Audi é mais antiga que a Porsche e a Volkswagen, mas foi a primeira a ser assumida por uma das outras. Com o sucesso do Fusca, a Volkswagen adquiriu uma participação de 50% na Audi em 1964 e depois a transformou em uma subsidiária nos 2 anos seguintes. Assim, quando Ferdinand Piaget foi trabalhar para a Audi em 1971, ele estava tecnicamente trabalhando para a Volkswagen, criando novos laços entre a família Porsche-Piaget e a Volkswagen. Em 1993, após uma longa carreira na empresa, Piaget ascendeu para se tornar o chefe da Volkswagen. Mesmo assim, isso não constituiu a família Porsche-Piaget assumindo a Volkswagen. Isso viria mais tarde. Piaget simplesmente atingiu o topo da gestão da empresa como resultado de sua defesa de grande sucesso da ideia de que a Volkswagen e a Audi deveriam mirar em um cliente de ponta mais alta através de carros mais sofisticados e caros. Esta era a situação que prevalecia no final do século XX. A Porsche era uma marca de carros esportivos de elite de propriedade da família Porsche-Pack, enquanto Ferdinand P. havia chegado ao topo da Volkswagen, uma empresa que havia adquirido o controle sobre a Audi e uma série de fabricantes de automóveis alemães e europeus adicionais, como Skoda, Seat e até mesmo a icônica fabricante italiana de carros esportivos Lamborghini. Foi neste momento que a família Porsche-Pack começou a se mover para realmente assumir a propriedade da Volkswagen, não apenas tendo um membro da família como CEO. A partir de 2005, a Porsche começou a adquirir uma participação na Volkswagen, começando por comprar uma participação de cerca de 20% na empresa. Isso cresceu e cresceu nos 2 anos seguintes, primeiro para 30% e depois para quase 50% no final de 2007. O valor relativo das duas empresas precisa ser mantido em mente aqui. A Porsche Arai, como a empresa era conhecida até 2007, quando foi renomeada como Porsche SE,
era uma empresa privada de propriedade da família Porsche Peck. Portanto, não é possível identificar exatamente quanto valia a empresa. Estimativas sugerem uma capitalização de mercado em 2005, quando a família começou a adquirir uma participação na Volkswagen, entre 15 e 20 bilhões, com base na receita de pouco mais de 6,5 bilhões de euros naquele ano. A Volkswagen, apesar de ser uma fabricante de automóveis enorme em comparação com a Porsche, não era avaliada como valendo muito mais do que a Porsche. A razão para isso se resume às margens de lucro. A Porsche fabrica menos carros, mas com uma margem de lucro muito maior, ao mesmo tempo em que possui uma divisão esportiva de elite. A Volkswagen vendeu um número infinitamente maior de unidades, mas com um lucro muito menor. Portanto, a família Porsche Peck estava em posição de tentar comprar agressivamente ações e tentar adquirir uma participação controladora na empresa a partir de 2005. Se tivessem sucesso, adquiririam o controle sobre um conglomerado automotivo que incluiria Porsche, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Lamborghini e vários outros fabricantes de automóveis. No entanto, não funcionaria totalmente como planejado. 2008 viu um clímax dramático para o plano da família Porsche Peck de adquirir uma participação controladora na Volkswagen. Desde 2005, eles estavam usando opções liquidadas em dinheiro para comprar ações da VW sem divulgar a extensão total da participação que estavam adquirindo. Esta foi uma manobra secreta para assumir o conglomerado Volkswagen sem que o governo regional da Baixa Saxônia, que detém uma participação de 20% na VW desde que se tornou privada em 1960, tentasse impedi-los. No outono de 2008, a Porsche obteve tanto sucesso que adquiriu 74% das ações com direito a voto da empresa. Então, algo realmente peculiar aconteceu. Ao mesmo tempo, muitos investidores em todo o mundo começaram a vender ações da Volkswagen a descoberto. Isso significa que os investidores começaram a pensar que o preço das ações da empresa estava consideravelmente supervalorizado e começaram a apostar na sua queda no futuro próximo. O problema era que vender a descoberto um mercado dessa forma exige que as pessoas que possuem as ações reais comecem a vendê-las assim que também concluem que o preço das ações está muito alto e que devem vendê-las para recuperar seu dinheiro antes que comece a cair. Como um grande número de posições vendidas a descoberto foi aberto na VW em outubro de 2008, a família Porsche Peck revelou que detinha 74% das ações da empresa em 26 de outubro de 2008. Com 20% das ações nas mãos do governo regional da Baixa Saxônia, na Alemanha, que deixou claro que não venderia suas ações, apenas 6% das ações da empresa poderiam ser vendidas para fazer o preço das ações cair. Isso levou a um pânico entre os investidores para cobrir as posições vendidas a descoberto, comprando posições compradas para neutralizar as apostas anteriores. E essa acumulação repentina de posições compradas para cobrir as vendidas a descoberto fez o preço das ações da empresa disparar. Em 27 e 28 de outubro, o preço das ações aumentou 5 vezes, de pouco mais de 200 euros para 1.000 euros. Isso significou que a empresa valeu brevemente mais de 350 bilhões de euros. Em conjunto, a riqueza da família Porsche Peck disparou brevemente para cerca de 300 bilhões de dólares americanos, com base no preço artificialmente inflado das ações da Volkswagen. Isso tornou a família a mais rica do mundo, com aproximadamente 5 a 6 vezes mais riqueza do que o homem mais rico do mundo na época, Bill Gates, que valia 58 bilhões de dólares americanos em 2008. Embora esse fosse claramente um valor de papel muito temporário causado por uma anomalia de mercado. A festa foi muito curta para a família Porsche Peck. Primeiro, em novembro, os investidores que haviam vendido ações da Volkswagen a descoberto começaram a desfazer suas posições vendidas e compradas, e isso fez o preço das ações da empresa cair de volta para 200 euros no início de dezembro, onde estava antes da alta repentina. Além disso, o squeeze short ocorreu apenas 6 semanas depois que o Lehman Brothers faliu em Wall Street, desencadeando a grande crise financeira de 2008. Na verdade, uma das razões pelas quais os investidores estavam tão confiantes de que o preço das ações da Volkswagen entraria em colapso
foi o início da crise financeira. Começou a ter um impacto em 2009 e o preço da VW acabou caindo para 120 euros por ação. E foi quando as coisas ficaram difíceis para a família Porsche-Peck. À medida que a receita e os preços das ações da VW e da Porsche caíram, a fundição ficou perigosamente exposta, pois havia se endividado pesadamente para adquirir sua participação na Volkswagen. Saindo do outro lado da crise financeira, a Volkswagen acabou adquirindo a Porsche e como subsidiária, em vez de a Porsche assumir a Volkswagen como a família pretendia. Também não foi desastroso para a família. Eles possuíam uma participação controladora da Volkswagen 2. Então, eles ainda saíram do outro lado de todo o processo controlando o conglomerado, embora com ele mantido como Volkswagen em vez de Porsche. O único fator complicador é a Lei Volkswagen de 1960, que estipula que um acionista com uma participação de 20%, neste caso, o governo regional da Baixa Saxônia, tem uma forte palavra em assuntos corporativos. Portanto, embora a família Porsche-Peck controle efetivamente a Volkswagen hoje e, com ela, uma série de outras empresas, de Porsche e Lamborghini, a Audi e Skoda, o governo da Baixa Saxônia mantém um poder de veto sobre algumas decisões de negócios. Conforme observado, o controle da família Porsche sobre a empresa diminuiu desde os dias de Very Porsche. Vários membros da família Porsche-Peck, no entanto, permanecem ativos nas operações de ambas e da Volkswagen e seu grande número de subsidiárias. Ferdinand Peck, neto de Ferdinand Porsche, permaneceu ativo na gestão da Volkswagen até pouco antes de sua morte em 2019. Seu irmão mais novo, Hans, viveu sua vida de forma menos visível publicamente na Alemanha. No entanto, ao mesmo tempo, ele também participa de vários conselhos dentro da VW e da Porsche SE. Do lado da família Porsche, Wolfgang Heinz Porsche tem sido o membro mais proeminente da família nos tempos modernos. Ele é filho de Ferry Porsche. Durante grande parte de sua vida, ele viveu à sombra de seu irmão mais velho, Ferdinand Butzi Porsche, o sucessor espiritual de F como designer de carros. Mas sofreu de extensos problemas de saúde em seus 60 anos, o que o fez se afastar da empresa em 2005. Wolfgang foi, consequentemente, o membro mais antigo da família Porsche dentro da empresa, à medida que os eventos dramáticos entre 2005 e 2009 se desenrolavam. Ele e vários outros membros da família alargada, como os filhos de Butzi, outro Ferdinand e Peter Daniel Porsche, e alguns dos filhos de Ferdinand Peck, estão no conselho de supervisão da Volkswagen e da Porsche. Assim, os bisnetos de Ferdinand Porsche Sr. estão agora a surgir em cena. Um desenvolvimento interessante é que Anton Pier, filho de Ferdinand Pier e também bisneto de Ferdinand Porsche Sr., fundou a Peck Automotive na Suíça em 2017. É uma empresa de carros elétricos especializada em carros desportivos semelhantes à Tesla. Isto representa a família a fechar o círculo. Ferdinand Porsche tinha começado por projetar carros elétricos híbridos com Ludwig Lohner na Áustria na viragem do século XX. A família é muito rica, tem sido cada vez mais generosa com a sua riqueza e tem se envolvido em muita filantropia. Nos anos 70, Ferry Porsche estabeleceu um padrão pelo qual o dinheiro era gasto na promoção da história industrial da Alemanha, uma abordagem que convenientemente promovia também a história da Porsche. No último quarto de século, as gerações mais jovens gastaram muito dinheiro na promoção do estudo das disciplinas STEM na Alemanha. Em 2018, a Fundação Ferry Porsche foi lançada pelos filhos e netos de F, cujo objetivo era promover uma série de diferentes causas educacionais e sociais na Alemanha. Um cínico poderia apontar que a fundação foi criada no meio de um período em que o passado nazi da família estava a ser novamente escrutinado. No entanto, isso provavelmente não importará para as pessoas que beneficiaram do trabalho da fundação. Do outro lado da família, a Fundação Tony Peck defende questões ecológicas, projetos relacionados com o combate às alterações climáticas e investigação sobre novos métodos de construção para a cidade do século XXI. A filantropia é uma coisa boa, sem dúvida, e ninguém negaria que a família Porsche Peck estava a beneficiar a sociedade alemã através dela. Numerosos grupos estavam mais céticos quanto ao propósito destes empreendimentos de caridade,
e consideravam-no uma espécie de branqueamento do passado duvidoso da família e das suas associações com o regime nazi antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Muitas empresas alemãs, de Krupp e Siemens a Calvin Klein e Deutsche Bank, trabalharam com o regime nazi e conseguiram sobreviver à guerra e sair do outro lado como empresas alemãs lucrativas. O que era diferente era que uma grande proporção destas empresas tinha reconhecido o peso das suas associações com o regime genocida e tinha se arrependido. Muitas pessoas acreditavam que o mesmo não poderia ser dito da Porsche. Então, a família adquiriu uma participação majoritária na Volkswagen em meados dos anos 2000, uma medida que gerou um novo burburinho sobre suas antigas ligações com os nazistas. Afinal, a Volkswagen foi criada como uma fabricante de carros nazista e Ferdinand Porsche estava fortemente envolvido nela. Em 2014, uma Ferrari explodiu em um projeto de 1 milhão de euros que havia sido concluído recentemente para homenagear Porsche em sua cidade natal na Checa. Isso levou a um crescente escrutínio dos laços nazistas da família. Então, em 2022, o jornalista David de Jong publicou Nazistas Bilionários, um estudo das famílias mais ricas da Alemanha e seus laços com o regime nazista, no qual a família Porsche-Pesch se destacou. Seguiu-se um período desconfortável, embora, ironicamente, o escrutínio tenha diminuído em 2025, à medida que a Alemanha percebe que pode precisar contar com a família Porsche-Pesch para fins militares em breve. À medida que o setor automotivo da Volkswagen sofre com o aumento da concorrência de novos participantes chineses, como a BYD, e à medida que a Europa começa a se rearmar em resposta às mudanças na política externa russa e americana. A família Porsche-Pesch está se movendo para diversificar para a produção militar e de defesa por meio da VW, e a família falou sobre investir mais de 2 bilhões de euros em tais iniciativas nos próximos anos. Uma família que já colaborou com os nazistas pode em breve estar produzindo tanques e outros equipamentos militares para uso na guarda da fronteira da OTAN, na Polônia e nos estados bálticos. A partir de meados da década de 2020, a família Porsche-Pesch é uma das famílias mais ricas da Europa. É difícil colocar um número preciso em sua riqueza acumulativa, pois há numerosos membros da família envolvidos e ela é mantida em uma estrutura complexa por meio de ações e muitas subsidiárias. As estimativas colocam o número em algo entre 30 e 60 bilhões, tornando-os uma das famílias mais ricas da Europa. Tudo começou de forma humilde há 1 século e meio na Boêmia, quando Ferdinand Porsche nasceu. Ele é a razão da riqueza e do poder da família hoje. Começando como engenheiro no Império Austro-Húngaro, ele rapidamente se tornou um dos projetistas de automóveis e outros veículos mais talentosos daquele império nos anos 1900 até a Primeira Guerra Mundial. Depois que a poeira baixou sobre aquele conflito, ele se mudou para a Alemanha e trabalhou como projetista para outras empresas lá antes de seguir por conta própria. Seu sucesso foi comprometido pela ascensão dos nazistas e seus laços estreitos com eles a partir de meados da década de 1930, particularmente no desenvolvimento da Volkswagen antes da guerra e de tanques usando o trabalho escravo durante ela. Apesar de seu nome ter sido manchado, sua genialidade foi apreciada após a guerra, e as montadoras francesas buscaram cooptá-lo para ajudar a reconstruir o setor automobilístico francês durante a reconstrução pós-guerra. A habilidade nem sempre passa de uma geração para outra. Este não foi o caso dos Porsche. O filho de Ferdinand, Ferry, provou ser tão hábil quanto seu pai como designer e fabricante de automóveis. E na era pós-guerra, ele reconstruiu a marca Porsche, tornando-a, sem dúvida, a melhor fabricante de carros esportivos do mundo. Enquanto isso, o neto de Ferdinand, Ferdinand Piëch, subiu na hierarquia para se tornar chefe da Volkswagen. Isso abriu caminho para a família adquirir uma participação controladora na VW em meados dos anos 2000 e, com isso, a propriedade de uma grande parte da indústria automobilística europeia, dado o número de montadoras de propriedade da VW como subsidiárias. Embora manchada por seus laços com os nazistas durante a guerra, a história da família Porsche está longe de terminar, pois eles estão se posicionando para se tornarem atores-chave em um setor de defesa e militar europeu revivido. Tudo começou em uma cidade tranquila na Boêmia, no início da Revolução Automobilística.
O que você pensa da família Porsche, hein? A família escapou muito levemente após a Segunda Guerra Mundial, dados os laços de Ferdinand com os nazistas? Ou é razoável que empresas como a dele tenham tido permissão para desempenhar um papel na reconstrução da economia da Alemanha Ocidental após o conflito? Por favor, nos diga na seção de comentários. E, enquanto isso, muito obrigado por assistir.